Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero pedir a Deus nessa oração para que Ele esteja fortalecendo sua vida, para que Ele esteja fortalecendo sua família, para que Ele esteja curando as suas enfermidades, para que Ele esteja trabalhando na sua história. Quero começar a nossa transmissão de hoje orando, pedindo a Deus que nos ajude, que nos dê graça diante do mal que estamos vivenciando. Pai querido, Pai amado, glorificado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida da nossa primeira Igreja Batista do Pina, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Queremos Te pedir, Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando, esteja movendo-se na história em favor de cada um dos Teus servos. Ó Espírito do Senhor, sopra sobre nós, nos dá da Tua direção, nos dá da Tua percepção, para que possamos passar por este momento em que o mundo está de cabeça para baixo, firmes, firmados, fortalecidos, resistentes na Tua palavra, para o louvor e para a glória do Teu santo e bendito nome. Eu vou só precisar de fazer aqui uma função rapidinha e já volto para nós meditarmos na palavra de Deus. Pronto. Então agora vamos começar a nossa palavra. Vamos começar aquilo que Deus trabalhou no seu coração, de maneira que possamos nos alegrar, nos fortalecer naquilo que o Senhor tem feito, faz e vai fazer na nossa vida e na nossa história. Nós estamos começando desde ontem à noite uma série com o título Futuro. E ontem nós falamos que o que esperar do futuro não se sabe. Todos nós somos limitados. Somente Deus conhece o futuro. Somente o Senhor sabe o dia de amanhã. Então ninguém que está me assistindo, ninguém que está nesse momento sobre a face da terra pode dizer: eu sei o que será do dia de amanhã. Nós não sabemos. Somente o Senhor é quem conhece o futuro. E duas coisas eu gostaria que você meditasse antes de nós entrarmos aqui na palavra. Cuidado com aquilo que você está vendo pela televisão. Quando assistir, pergunte qual o interesse, qual o propósito. Será que eles estão preocupados de fato com a minha vida? Quando também escutar os pronunciamentos de liderança política, pergunte, olhando para o seu histórico, será que de fato eles estão preocupados com a minha vida, com a sua vida, os políticos desse país, os governantes? Posso dizer uma coisa a você com toda certeza: só existe um que está preocupado, interessado e trabalhando ao favor da sua história. O nome dele é Jesus de Nazaré, o Senhor da glória. É Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então nesse momento nós vamos continuar falando sobre o futuro. E o futuro, queridos, certa feita, olhando para essa temática, um rapaz, um apóstolo da igreja, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, que ficou conhecido como joelhos de camelo. Sabe por quê? Porque orava bastante. E um dia meditando, eu fiquei imaginando, será que Tiago era aquele irmão que não conversava tanto com Jesus, que não dava tanta oportunidade para Jesus? Será que Tiago era aquele que dizia assim, será que ele é bom de juízo? Mas depois que ele viu o Cristo ressurreto,
O Cristo levantando-se da morte, da sepultura, vencendo o inferno e o império das trevas, Tiago passa a ter uma intimidade com Cristo após a sua morte e ressurreição, porque Cristo é real. Assim como você que está aí me ouvindo, me vendo, assim como eu estou aqui falando com você, Jesus é real, Jesus existe, Jesus está presente na nossa história. Mas olhando para Tiago, a gente percebe ele falando um conselho extraordinário acerca do futuro, pelo fato de nós não sabermos o que será amanhã. Ele vai dizer o seguinte na sua carta universal, capítulo 4, versículo 13, quando diz que a carta universal foi escrita para os crentes que estavam espalhados sobre a face da terra, e esta carta é para mim, é para você, é um conselho para nós. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Perceba o que Tiago diz. Na incerteza do futuro, por não conhecer o amanhã, qual o conselho que ele deixa prático aqui para nós? Ele diz que nós devemos, ao invés de dizer amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter lucro, vou ganhar muito dinheiro, ele diz que isso é uma falta de sabedoria pela palavra que ele inicia essa sequência. Ele diz: atendei, atentai, compreendei, não seja louco, não seja sem sabedoria. E aí ele vai dar esse conselho extraordinário. Em vez de falarem isso, que vão fazer, acontecer e conquistar, digam o seguinte: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quando um homem se dispõe diante do futuro incerto a dizer se o Senhor quiser, o que é que nós aprendemos com isso? É que nesta temática, nesta série Futuro, ontem eu falei, devemos ter paciência, e hoje olhando para Tiago, é que nós devemos confiar em Deus, confiar no Senhor. A quem, aonde está a sua confiança? Eu recordo do salmista. O salmista no Salmo 20, verso 6, ele vai dizer: agora sei que o Senhor dá vitória ao rei que ele escolheu do seu santo céu. Ele lhe responde e com seu grande poder ele o torna vitorioso. E aí ele continua o texto: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Em outra tradução, mais tradicional, vai dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Aonde está a sua confiança? A de Tiago estava em Jesus, a de Tiago estava no Senhor. E eu quero dizer, para o conforto da sua alma: confie em Deus, confie no Senhor, pois o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nesses dias a gente tem testemunhos para contar. Nesses dias de quarentena a gente tem histórias lindas para contar. Eu estava conversando com algumas pessoas por telefone e dizendo: pastor, aqui em casa a gente está tentando orar, a gente tem feito um culto, e aqueles que a gente esperava que não queria participar, está participando. Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus tem um caminho na tormenta. Na tormenta o mundo está perdido, na tormenta o mundo está sem direção. Líderes que hoje diz: vai para a rua,
amanhã diz, não, me perdoa, como já houve lá em Milão, aqui no Brasil, será que é o certo ir para a rua? Não, a gente não sabe, mas o que nós sabemos é que os que confiam no Senhor, Ele lhe dá a vitória, diz esse texto. E quando nós olhamos mais adiante, nos Salmos, nós percebemos o salmista expressando sua confiança em Deus e falando da sua percepção, falando de como foi a experiência de confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E assim como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Jerusalém fica no Monte Sião. O Monte Sião, ele é rodeado pelas montanhas. É uma cordilheira, onde existe uma montanha no centro e outras ao seu derredor. E o salmista, na sua experiência, se percebia como a cidade de Jerusalém, rodeada de montes. E aí ele diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Queridos, estamos diante de um problema. Pessoas que estão contraindo estão dizendo, cuidado, é muito grave, é muito sério. Mas hoje eu estava ministrando para uma pessoa dizendo o seguinte: os crentes, os eleitos, precisam confiar no Senhor. Por quê? Porque nós só iremos no dia em que está determinado para nos encontrarmos com Ele. Nós sabemos para onde vamos. O futuro está incerto para muita gente, mas nós confiamos no Senhor. O nosso futuro está certo. Eu estou sozinho aqui na igreja. Se eu cair aqui agora com algum problema, com um mal súbito, eu sei para onde vou. O meu futuro está nas mãos do Deus Altíssimo. Confie no Senhor. Confie. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quando o governo diz assim, olha, tal droga está combatendo, a prateleira da farmácia esvaziam. Essa noite foi publicado que a vitamina B está sendo muito bem aceita no tratamento. Amanhã não vai ter mais, mas nós continuaremos fazendo menção do nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus da glória. Outro versículo que eu quero lembrar a você, e esse versículo ele é ainda no Novo Testamento, é uma passagem muito conhecida, e é um cântico. Um profeta chamado Abacuque ora, angustiado pela injustiça social, onde não se fazia justiça para com os pobres e necessitados. E aí ele diz, até quando essas coisas irão acontecer? E nada será feito contra essas pessoas. E aí Deus dá uma resposta para ele. Deus diz assim, eu vou levantar os babilônicos, e eu vou punir essas pessoas. E aí Abacuque enlouquece e diz assim, espera aí, eu estava ali com uma dúvida, porque o mal prospera sobre o bem, e tu não fazes nada, Senhor. E agora tu vem dizer que vai usar o mal para punir o mal. Aí Deus diz para ele que esse mal que será usado, que é a Babilônia, também receberá a paga, também será cobrada pelo seu pecado, pela sua falha. E aí uma coisa interessante, uma coisa abençoadora e extraordinária, é que quando nós olhamos para toda aquela confusão no coração de Abacuque, Abacuque diz o seguinte, ou melhor, Deus diz para Abacuque, mas Abacuque, o meu justo viverá pela fé. E aí Abacuque entende tudo. E quando ele entende tudo, no versículo 17, ele canta uma canção ao Senhor. Ainda que as figueiras não floresçam, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar,
nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor. Eu gosto mais da tradução antiga, mais tradicional, onde ela vai dizer as seguintes palavras. Ela vai dizer: ainda que não haja fruto na videira, e o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Estão vivendo uma preocupação que acredito ser desnecessária. Há um risco? Sim. Há uma dificuldade? Sim. Mas nós precisamos, olhando para esse futuro, permanecer firme no Senhor Jesus. A Ele seja a glória. Existe uma passagem, irmãos, que ela também é muito profunda. É uma passagem neotestamentária. É uma passagem que fala de uma profundidade extraordinária como base para a nossa confiança. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eu não te deixarei e nem te desampararei, disse o Senhor. E essa palavra, ela é para mim e para você, que nós devamos viver em contentamento, porque o Senhor não nos deixará, nem nos desamparará. E aí no versículo 6 do capítulo 13, da carta aos Hebreus, ele vai falar da sua confiança por conta disso. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Queridos, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Podemos dizer: eu não temerei o que me possa fazer o Covid-19, a doença causada pelo vírus coronavírus. Então, precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no Senhor. Futuro, o que é que nos aguarda? O que é que nós sabemos? É muito pouco, ou quase nada, mas existe uma proposta para mim e para você. Ontem foi sobre a paciência, esperar com paciência, e hoje é a confiança em Deus. Mas eu quero ir adiante, para que a gente não se demore tanto. Já estamos com alguns minutos de transmissão, e eu não quero levar você até 11 horas da noite falando aqui. Provérbios 29, versículo 25, se você tiver com sua Bíblia, você esfolheia, você vai aprendendo a manusear a palavra. É no Antigo Testamento, depois dos Salmos, você chega lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 29, versículo 25, eu quero também ler essa passagem aqui na minha tradução, que é uma tradução antiga, uma tradução mais conservadora. 29 e 25 vai dizer as seguintes palavras: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Uma tradução também muito boa vai dizer o seguinte: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto refúgio, em alto retiro. Deus vai guardar o homem que confia nele. Primeiro, ele não será abalado. Segundo, esse homem será colocado em segurança. Terceiro, o texto que nós lemos anteriormente, ele terá capacidade de olhar para as promessas de Deus e dizer: o Senhor não vai me abandonar, o Senhor não me desamparará, e por isso este mal não me fará
mal não me alcançará. Queridos, o futuro. Do futuro, a única coisa que nós podemos viver é o agora. O agora sempre será agora. E o nosso futuro, a gente nunca irá viver um futuro, a gente sempre viverá o presente. E o presente, você está vivo, você está com saúde. Talvez você até perdeu um ente querido. Talvez você está hoje numa solidão tremenda. Mas, meus irmãos, o conselho diante do futuro, da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, é confiança em Deus. Eu estava no nosso culto doméstico falando sobre o novo cântico, sobre o louvor à lei de Deus. E eu estava dizendo, Gemima, a lei de Deus é aquilo que nos orienta o que devemos fazer, como nos comportar, Pedro também. Mas existe uma coisa linda sobre a lei, é que nós devemos louvar ao Senhor pela lei. Devemos louvar a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela abre os nossos olhos. Quantas pessoas estão desesperadas, que se alguém que conhece a palavra vai dizer, não precisa de tanto. Mas você precisa entender isso. Precisa entender que isso não é de você, que isso não vem de você. Isto é a palavra de Deus que foi aplicada no seu coração. E você hoje está fortalecido, você hoje está enriquecido, você hoje está abençoado pelo Senhor Jesus. Eu recordo de quando nós começamos a construção da Igreja Batista Renovada em Joaquim Nabuco. O pastor Sidney Ferreira, o meu pastor, que tanto o amava e o admirava, ele estava orando, pedindo a Deus um sinal para começar aquela construção. A nossa cidade chama-se Joaquim Nabuco, uma cidade pequena, uma cidade onde a renda basicamente é a prefeitura, um comércio muito pequeno e o corte da cana, a cana de açúcar. A cana de açúcar, quando a safra é muito boa, ela trabalha 6 meses, mas vai passar 6 meses as pessoas que trabalham no campo, cortando a cana, desempregados. Então é um sistema de escravatura que não existe prosperidade, não existe para quem deseja fazer investimento uma perspectiva de uma economia constante, mas é uma economia oscilante. E recordo que naquela noite em que o meu pastor orava junto com a igreja, um jovem estava como se fosse naquele banco, primeiro banco. O meu pastor estava sentado naquele outro lado, eu ainda recordo a posição, quando o Espírito de Deus levantou aquele jovem, e foi lá no ouvido do meu pastor, e eu lembro daquele jovem dizendo para a gente, contando para a gente, dizendo o seguinte, olha, eu ouvia uma palavra dizendo, derruba, derruba, e ao mesmo tempo dizia, pastor Sidney, e aquele jovem disse que ficou naquela relutância, naquela agonia, mas aí antes do pastor se levantar, para tomar a palavra, para trazer a doutrina naquela noite, pois ele era um mestre, um exímio ensinador, um exímio mestre da palavra de Deus. Aquele jovem se levantou com muito medo, com muito receio, foi no ouvido dele e disse, derruba. Queridos, quem diante de uma palavra dessa iria tomar alguma atitude? E aquele pastor Sidney, o nosso pastor Sidney, foi lá na frente, quando tomou a palavra e disse assim, meus irmãos, eu estava orando, pedindo a Deus uma resposta, e essa noite o Senhor me disse, derruba, nós vamos derrubar esse templo, nós vamos reconstruir um templo novo, e nós veremos durante esse tempo que iremos passar, percebendo, vendo o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E olha, irmãos, no outro dia, ele derrubou a casa pastoral que ficava como se fosse do lado esquerdo do nosso templo, olhando para a nossa igreja, lado esquerdo. Ele derrubou a casa pastoral, começou a cavar os buracos, e com mais 30 dias ele derrubou o templo. E antes de derrubar o templo, eu recordo do pastor Sidney dizendo assim, nós precisamos de um lugar para alugar, mas nós não temos condições de alugar e construir.
A renda da igreja, eu recordo na época, era de R$ 4.000, não era menos, eu não recordo a proporção de salário, mas hoje, é como se entrasse hoje R$ 6.000, R$ 4.000. E aí eu recordo que, num domingo pela manhã, o irmão Lucas, ele era católico, eu jogava no time de futebol lá do irmão Lucas, na escolinha. O irmão Lucas católico, daquele de andar com Bíblia e atrás de procissão. E o irmão Lucas, num domingo de manhã, entrou na igreja batista, renovada de Joaquim Nabuco. E à noite ele foi para a igreja. E à noite o pastor Sidney fez o apelo, perguntando quem queria entregar a sua vida a Jesus. O irmão Lucas entregou a vida a Cristo. E o irmão Lucas, quando viu aquela agonia de alugar um canto para a gente congregar, ele disse: eu sou presidente de um clube de futebol aqui da cidade que não funciona, não é? Os times grandes daqui não estão funcionando direito. E o irmão Lucas disse: eu tenho uma sede, e eu posso ceder essa sede por 6 meses, sem vocês pagar aluguel. Irmãos, o irmão Lucas não só emprestou a sede, o irmão Lucas, ele foi o servente de pedreiro juntamente comigo e com um irmão que hoje vive em Paulo Afonso, chamado Gilvan Benigno. E queridos, o irmão Lucas era o ajudante e era o mestre da obra, e nós ficamos naquela sede durante 3 anos e 5 meses, que foi o período que a igreja levou para ser construída, e hoje está aquele templo belo. Confie no Senhor, confie em Deus, não tema diante do mal, porque Ele vai te ajudar, Ele te ajuda, Ele te faz prosperar. São histórias como essa que a gente não pode baixar a cabeça e sucumbir diante do mal, mas nós temos que nos levantar. A palavra do Senhor diz para mim e para você: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Que coisa linda, que coisa extraordinária aquela história, e eu vivi. E o Deus que nos fez viver aquela história, Ele nos fará viver outras histórias, Ele nos fará ter vitória. Nós vamos olhar para trás, fazendo um culto em ações de graças aqui na nossa igreja, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas olha, irmãos, como eu disse para você, eu não posso ir até tarde, pois sei que nem todas as pessoas podem também assistir esse horário. Alguns estão numa programação que gostam, outros assistindo um filme com a família, e assim Deus vai trabalhando na nossa história, na nossa vida. Amanhã, nesse mesmo horário, 10 horas, estaremos aqui, mas eu quero finalizar dizendo a você que eu entendo que eu prego o evangelho não é para anjos, eu prego o evangelho para gente que tem medo, para gente que tem depressão, para gente que tem ansiedade, para gente que tem temor na alma, para gente que fica sem saber muito o que fazer diante das adversidades. Mas, meus irmãos, olhando para isso, eu quero ler para você um homem com medo, mas ele diz o que fazia na hora do medo. O medo é aquilo que, se não tivermos cuidado, vai nos impedir de confiar que amanhã será melhor, e que, se Deus quiser, nós vamos prosperar para a glória do seu santo nome. Salmo 56, se você abrir, marca esse texto, risca ele, grifa, deixa ele como uma leitura de travesseiro, de cabeceira de cama. Salmo 56, versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Oh, querido, você está com medo, mas mesmo com esse medo, confia em Deus, confia no Senhor, Ele te
ajudará. Querido e amado Deus, eu quero te agradecer por esta noite, quero te agradecer por esse dia, voltar agora para casa, fazer o nosso culto doméstico. Quero abençoar aqueles que estavam assistindo, que estavam sendo ministrados pela tua palavra. Ajuda, abençoa, fortalece. Faz o teu querer e a tua vontade, para a glória do teu santo nome. O futuro é incerto. Nós não sabemos se muitas pessoas serão contaminadas, se haverá um grande número de mortes na nossa nação, mas nós, a tua igreja, permaneceremos firmes com a nossa confiança no Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique em paz e que a glória de Deus possa estar abençoando sua vida e a sua família. E quero a partir de hoje tentar sempre lembrar deste verso que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. Deus te abençoe em nome de Jesus.